poder estar aqui com os irmãos novamente. Nós vamos começar uma jornada agora nas epístolas católicas ou universais. A palavra católica é universal, né? Ou gerais, né? Nós vamos falar sobre essas epístolas gerais. E nós temos as epístolas pastorais, temos as dogmáticas, né? Nós temos as gerais, né? Dentre elas nós temos Hebreus, nós temos Tiago, nós temos Tiago, nós temos Pedro, né? Temos João, Judas. Então nós vamos, nessas 4 aulas que nós temos, nós vamos ter 2 aulas, né? Serão 2 momentos de epístolas universais. Então eu vou pegar nessa primeira parte, eu quero gastar 2 aulas com Hebreus, porque eu reputo ser uma epístola muito rica para falar em uma aula só. A gente vai. E não vamos chegar no final, né? São 13 capítulos, e dos 7 para frente ali vai enriquecendo, né? Com respeito ali que ela faz aquelas comparações de Levítico, do sacrifício de Jesus, um sacrifício único, melhor, mais poderoso, mais eficaz não, ele foi eficaz, porque a morte de animais não era uma morte eficaz, né? Se fosse eficaz não precisava fazer toda vez, todo dia. Se o taranto estivesse lá na época lá da lei, ia ser uns 10 cabritos por dia, né? Isso não, talvez você não pegue tanto igual a mim, né? Mas eu com certeza seria uns 10, 15, 20 cabritos por dia. Tem que trabalhar só para comprar cabrito. Já pensou? Aí não vai, né? Então nós vamos fazer uma apresentação primeiro da carta aos Hebreus, né? Eu tenho aqui um roteiro que é muito mais rico do que esse aí. Esse aí é bom, mas é uma apresentação rápida aí, né? Sim, se eu quiser mandar para nós aí. Eu vou mandar para vocês. Eu deveria ter mandado, agora que eu tô arrependido aqui, deveria ter mandado. Mas não é o mesmo da outra aula anterior, não? Não, tem Tá. não. Esse aqui é outro. Esse aqui é só de Hebreus. Tá. Tem 40 páginas, só pra você ter noção, né? Só a introdução. Quase um livro. Não, introdução não. Sim. Sobre toda a Sim, essência. sim. Mas aqui ela é bem rica, ela trata de muitas questões que nós vamos ver aqui, né? Então, qual é o objetivo dessa epístola? Primeiro, a mensagem aos cristãos hebreus ela não tem assim o estilo de uma carta, né? Das cartas paulinas. Ela é um pouco diferente. Algumas pessoas dizem que essa carta aqui provavelmente foi Paulo que escreveu. Não. É diferente da maneira. Quando alguém escreve uma carta para você, por exemplo, hoje em dia é complicado, ninguém escreve mais carta para ninguém, né? Mas eu me lembro, quando eu estava no quartel, isso em 1982, eu namorava a minha atual esposa, né? E ela escrevia aquelas cartas longas, pegava um papel, emendava no outro e ia daqui lá na porta, né? Querido taranto. Era uma coisa que não existe mais, né? Sim, sim. Né? Então, só de eu também escrevia, não era desse tamanho também, eu escrevia umas cartinhas lá, uma michuruca, mas escrevia, né? Homem é mais seco. Mas quando ela mandava as cartas para mim, então a gente sabia pela maneira de escrever que era ela, não podia ser outra pessoa. Quando a minha mãe escrevia para mim também, eu também via até pela letra, essa letra da minha mãe, uma letra bonita, assim. Mulher geralmente escreve bonito, né? Homem é sempre aquele garrancho feio. Não, tem exceções, né? Algumas exceções, mas a maioria homem é tudo garrancho. Então, no caso da epístola aos Hebreus, não é a forma, não é a letra, é a maneira que ele discorre a sua carta, né? São as colocações das palavras, dos pensamentos, é isso aí que faz a característica de uma pessoa que escreve uma carta, né? A maneira que ela faz aquele encadeamento de ideias, vamos dizer. O estilo literário. Rapaz, falou tudo. O estilo literário, falando da forma correta, seria o estilo literário. Então não é muito o estilo literário de Paulo, né? Embora seja um estilo muito bonito também. Tanto é que alguns confundem, que alguns pensam que pode ter sido, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, outros escritores, inclusive até Apolo, né? O próprio Lutero defendia
de Atos. Em Coríntios. Coríntios que. Também Atos Coríntios. também, né? Coríntios Sim, também. também. Que aquele rapaz era cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, era fluente na palavra, mas não era batizado com o Espírito Santo ainda. Então, você vê como uma pessoa pode falar cheia do Espírito, mas ainda não era batizado. Mas aí depois ele foi batizado, o Apolo, né? Então alguns atribuem ao Apolo a escritura dessa epístola aos Hebreus, que nós vamos falar aqui. Tá bom? Então, a função, o objetivo dessa carta seria doutrinar os irmãos, né? A preocupação do autor é mais com a doutrinação dos crentes do que com a comunicação da epístola. Então o negócio dele é doutrinar. Então, assim como a epístola aos Romanos, a epístola aos Coríntios, né? Que a gente chama de epístolas dogmáticas ou doutrinárias. Por quê? Porque é em Romanos que a gente vai ver aquele contraste que tem entre a lei e a graça. Vocês já tiveram um estudo aqui aprofundado, já falou para nós. Então, ela é dogmática porque ela traz um perfil que a gente adota diante de uma doutrina. Não confunda doutrina com dogma, são coisas diferentes, tá? Doutrina é o que a Bíblia ensina, é o que está na Bíblia. Dogma é o que eu entendo dali, aí eu faço um entendimento, e aí na minha igreja eu aplico aquele meu entendimento. Nem sempre o meu entendimento é a doutrina que está na Bíblia. Então, por isso que dogma não salva ninguém, né? A gente tem que ver se o dogma ele está de acordo com a doutrina, a sã doutrina. Por isso que o apóstolo Paulo incentivou Timóteo, falou para ele tomar conta da sã doutrina, conforme ele estava ensinando, para salvar tanto a ele quanto aqueles que o ouviam. É uma grande responsabilidade minha que estou aqui, trazer um ensinamento para os irmãos, porque essa doutrina ela vai salvar tanto a mim quanto a vocês, ou não, dependendo do que eu estou falando aqui. Mas pode ficar sossegado, né? Os irmãos já têm tempo de igreja, vai saber que eu estou falando aqui, não vai ser heresia, né? Então, prosseguindo, então a Bíblia na sua visão ela é cristocêntrica e o Velho Testamento fala de Cristo. Então, a epístola aos Hebreus, irmãos, não tem como ler Hebreus se eu não conhecer Levítico. Porque Levítico vai me apresentar os sacrifícios, vai me apresentar as coisas que eram imundas, as coisas que não eram imundas, o que se deveria tocar e não tocar, comer e não comer, todo aquele sistema de regras estava lá em Levítico. E no caso de Hebreus, ela vai fazer uma aplicação de tudo aquilo na pessoa de Jesus. Não só Levítico, mas como também Êxodo, quando Deus dá aquele projeto para Moisés de uma barraca chamada tabernáculo, nós vamos ver que tudo aquilo aponta para alguém, aponta para Jesus. E ele fala aqui em Hebreus de um projeto que Moisés recebeu de um tabernáculo celestial. Então nós temos um tabernáculo que foi o terrestre, né? A palavra não é nem terrestre, né? É terreno, porque nós estamos fazendo comparação com o celeste, né? Então quando a gente compara com as coisas do céu é terreno, quando é marítimo, aí sim é terrestre. Quando é só no âmbito da terra, a gente fala terrestre. Então é terreno no sentido de que nós temos o celestial e o terreno. Então nós tivemos o tabernáculo que Moisés montou, né, que pegou aquele projeto lá com Bezaleel, Oliabe, que foram os meninos capacitados por Deus ali para construir, para fabricar todas aquelas peças, artefatos, né? Deu capacidade a homens para fazer aquelas cortinas, para fazer revestimento de madeira, enfim, irmãos, aquela sumidade que era o tabernáculo. Mas aquilo tinha uma representação. Moisés não fez aquilo da cabeça dele. Quando Deus mandou ele subir no monte, lá no Monte Sinai, ele recebeu um projeto. Então Moisés, faça tudo conforme está escrito no projeto. E, geralmente um mestre de obra, um engenheiro, quando ele vai construir um prédio, ele não pode mudar o que está lá na planta, porque aquilo está tudo calculado. Ali tem cálculo até de quanto cimento vai botar, a largura de coluna. Vou economizar, vou fazer uma coluna mais estreita. O que vai acontecer? Vai ruir. Lá no
no Rio de Janeiro, na década de 90, um camarada construiu um prédio lá com areia de praia. Não sei se você lembra? Sérgio Naia. O prédio caiu lá na Barra da Tijuca. Né? Ele morreu já. E amargou lá uma cadeia lá por causa disso aí, né? Então, seguiram o projeto. O que mais podemos falar? Bipolaridade doutrinária. Então, ao longo do curso, ao longo dessa aula, né? Nós verificaremos que o autor bicentraliza a sua mensagem em dois polos fundamentais. Primeiro, Hebreus é fundamentado em dois alicerces. Imagine duas colunas, né? O primeiro é Cristo, o mentor do pacto, é a realização final dos propósitos redentores do Pai. O que ele fez é irretocável, inacrescentável e definitivo. Tudo está consumado. Jesus mesmo disse lá na cruz, tetelestai, né? Aquela palavra, está consumado. É como se ele pegasse um carimbo e batesse assim, pá, tá pronto, Pai, realizei, cumpri. Porque Jesus veio cumprir a lei. Ele veio cumprir aquilo que os homens não conseguiam cumprir. Então, quando ele cumpriu toda a lei, Jesus não foi só o sumo sacerdote de uma nova aliança, mas ele foi o próprio sacrifício. E é isso que a epístola aos Hebreus, ela vai nos ensinar. Então vai ser uma jornada de muito conhecimento para a gente, muito esclarecimento, né? E com certeza, quanto mais a gente vai lendo, depois mais coisas serão acrescentadas. Então o primeiro alicerce, onde está fundamentada a epístola, é Cristo. Segundo, a revelação aconteceu em dois momentos. Um antivisível e preparatório, lá em Levítico, né, que nós falamos. Outro conclusivo e consumador, com Jesus. Então tudo que Jesus fazia era para se cumprir. Quando você lê o Evangelho de Mateus no seu original, né, segundo Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, lá pelo livro 5 ou 7, se a memória não me trai, ele vai dizer que assim falavam os pais da igreja, que o Evangelho, conforme Mateus relatou, foi escrito na língua aramaica ou hebraica. Não estou lembrando se foi aramaica ou hebraica. Então, segundo o Eusébio de Cesareia, o Evangelho de Mateus não foi escrito em grego, como Marcos, Lucas e João, que foram escritos em grego, original. Os chamados autógrafos. Quando a gente fala autógrafo, não é pegar alguma coisa e dar uma assinatura. Autógrafos são os escritos originais. Então quando vocês ouvirem falar, não existe mais nenhum autógrafo da Bíblia. Autógrafo porque não tem nenhum livro original. Realmente não existe mesmo. Nenhum papiro, né, irmãos? Você vai encontrar só fragmento dele e eles estão dentro de algum lugar lá que não pegue umidade e que não possa pegar vento, senão aquilo lá dissolve, né? Muito tempo já. 2000 anos, mano. 2000 anos no Novo Testamento. Imagina o Antigo, que é de 1500 anos. Antes de Cristo, ou seja, 3500 anos. O papel não aguenta isso. Né? Você vê que mesmo os faraós lá que são embalsamados, que é uma conservação assim tremenda, mesmo assim não pode, tem que tomar o maior cuidado para não desmanchar. E mesmo assim, né, tem que tirar o chapéu para os camaradas, que até hoje ninguém sabe como é que faz embalsamamento. Mas os camaradas 5.000 anos atrás já sabiam fazer isso. Isso da maneira como eles faziam, né? Como eles faziam. Porque o meu avô, por exemplo, foi embalsamado agora para conseguir suportar. Mas hoje é com química, né? Sim, sim. Eles injetam química. Naquela época. Tiro sangue. Formol, né? Joga formol, né? Hoje nessas escolas de medicina tem tanques de formol. Eles ficam estudando medicina nos corpos lá de pessoas que doam o próprio corpo. Uma vez eu fiz um culto dentro de uma sala dessa, acredita, rapaz? O irmão falou, dá pra você fazer trazer uma palavra pros médicos lá na sala de anatomia. Mas eu não vi não defunto não, porque os defuntos estavam lá, que eles iam trabalhar, mas tava tudo coberto com lençol, tudo do meu lado assim, ó. Falei, rapaz, eu tenho foto disso aí. Aí eu falei, mas... E o cheiro que dá na sala, né? Mas cheiro de química, né? Quando eu estudava na 8ª série, por bastante tempo, a gente foi fazer matéria
ciência? Sei. A gente foi aqui na Univale mesmo. Foi na Univale que eu fui. Quando tu chega na sala, Ah. tava lá o corpo lá em cima e tal. Daí conversando com a professora lá que tá, né, explicando as coisas pra nós. Aí ela, não, hoje eu já tô acostumada. Almoçando, tem almoço aqui dentro, ela falou. Já pra mim já é normal. Já se adaptou, né? Isso, aham. Aí quando tu entra na sala, não dá pra aguentar. Não é cheiro de podre, é cheiro Sim, de não, química. isso é o cheiro forte, né? Forte. Da química, aham. Parece, como é que é? Parece um solvente assim, ó. Isso, Mas é cheiro uma coisa muito, entrega. muito forte mesmo. É forte. Mas Jeová arruma umas pra nós aí. Tem que ir, né? Já preguei até na igreja na matriz aqui, você acredita? Ali no centro ali? Era a formatura do pessoal de direito, né? O irmão, não sei se lembra do Roberto, o irmão Roberto lá da sede? Ele era do discipulado, Roberto Tomás. Ele era professor lá na Univale, né? Ele até doutor hoje, se formou lá na Alemanha. Aí, poxa, cara, tu vai ter uma formatura lá e não vou poder, ele tinha um outro compromisso, você não pode ir lá pra mim? Eu falei, vou, pô. Até na época o pastor ficou meio assim, mas você vai lá, pastor. A palavra de Deus é palavra de Deus. Aí assim a igreja, tudo formando, né? Direito. Aí o diácono, esse tem diácono lá também, né? O diácono me chamou, vem cá, você que é pastor, vai pregar aí, sou eu. Aí ele falou assim, o que você vai pregar? Ó! Olha, eu vou falar, Deus me deu uma direção para falar sobre o Paráclito. O Espírito Santo é Paráclito e advogado, né? Eu ia usar a mesma palavra para usar, porque estão todos formando advogado, ia ser advogado. Ah, tá. Aí ele falou assim, não, eu só pediria para você tomar cuidado com o que você vai falar. Teve uma vez que veio um pastor aí, começou a falar das imagens. Amigo, ninguém aqui para falar de imagem, para falar do plano de Deus. Aí eu comecei a falar e falei assim, você tem, acho que deu 15 ou 20 minutos só, né? Rapidinho, palavra rápida. Aí eu me lembro que se sentaram uns 4 na frente, assim, eram os padres lá, tudo com camisa polo, os 4 igualzinhos. Você vê que é padre, né? Aquela cara de padre. Os 4 sentados, ficaram bem na frente, assim, com a perna cruzada, olhando pra mim. Vamos ver o que vai sair daí. Aí eu falei o que tinha que falar, não ataquei igreja, não ataquei religião, eu falei, vocês estão se formando como advogados e assim como o Espírito Santo de Deus é o nosso paráclito, que vocês façam com responsabilidade. Uma coisa bem assim, neutra, né? Mas usando a palavra de Deus. Aí deu certo. Então vamos lá, continuando. Então nós falamos que o primeiro pilar é Cristo, né? O segundo pilar é a revelação, né, que aconteceu em 2 momentos. Um antevisível, né, preparatório, e o outro conclusivo. Em ambos o Filho de Deus foi o agente. Por que em ambos Jesus foi agente dos dois? Porque, irmãos, olha só, Jesus ele não surge no cenário quando ele se faz carne, né? Jesus, ele é eterno. O verbo é eterno. Ele estava com o Pai no princípio. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, né? Às vezes é meio complicado as pessoas entenderem. Até na escola dominical lá, tem um irmão lá que falou assim, mas quando chegar lá no céu, eu falei assim, que ele estava dizendo que ia ver o Pai, ia ver Jesus, não sei o que. Ele falou, amigo, vem cá, quando você chegar no céu, você quer abraçar alguém? Tá? Você vai abraçar quem? Assim, não, eu vou abraçar o Pai. Você não vai abraçar o Pai. Você vai abraçar Jesus. Porque o Pai é Espírito. Nós vamos estar imersos no Pai. É igual um peixe no aquário. O aquário não pega a água. A água está nele. Nós vamos abraçar Jesus, porque ele se fez carne. É o Verbo que encarnou. Né? E a pessoa bendita do Espírito Santo está envolvida nesse processo de dar vida nele, ele sendo Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Nós vamos estar imersos nisso aí. Agora nós vamos ver uma pessoa, eu e o Pai somos um, ele não falou, né? Um em divindade, mas nós vamos estar imersos no Pai, em Deus. Deus, quando a gente fala, é a dimensão que a gente vai estar imerso, né? O Tomé falou, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. O que Jesus falou? Rapaz, eu estou há tanto tempo com você não me vê não? Né? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Né? Eu queria pelo menos pelas obras que eu faço. Então, quando a gente chegar lá, naquele lugar,
nós vamos abraçar Jesus. E a gente abraçando Jesus, nós estamos abraçando o Pai, nós estamos abraçando Deus. Ah, mas o Pai, nós vamos estar imersos no Pai. Aquele gozo que você vai sentir assim é do gozo do Espírito Santo de Deus proveniente do Pai. Agora olha só, aquele gozo que você está sentindo, né, proveniente do Pai, vai sentir esse gozo pelo Espírito Santo e vai estar abraçando Jesus. É isso que vai acontecer. Então, quem nós vamos abraçar carnalmente, que é uma outra carne, né, um corpo glorificado, é Jesus. Ah, mas eu não vou ver. Vai ficar procurando Deus? Jesus vai falar a mesma coisa. Tô aqui! Vai ver um velhinho lá, né? Vê como é que a nossa mente, Vem né? com uma pirâmide na cabeça. Né? Você falou uma coisa, o nome do irmão dele? Paulo. Ô Paulo, eu tinha esse pensamento mesmo como crente, você sabia? Eu vou confessar aqui meu pecado. Olha, eu já tinha um tempão de crente, né? Assim, uns 7, 8 anos de crente, ainda a minha visão não de um Papai Noel, mas era de um ser, um ancião. Não é nada a ver. A própria palavra diz que o nosso Deus é varão de guerra. Varão é gente nova, irmão. Não é um velhinho que está lá raquítico, tuberculoso. Tem gente que tem essa visão. Quando olha Papai Noel, já remete Deus. Nada a ver. Deus do Egito, lá do filme, o senhor assistiu? Qual? Deus do Egito, o senhor assistiu? Não. Deus do Egito? Deuses do Egito. Não. Onde tem o gigante, lá tem o sol e o Deus Pai está lá na. Aí o ano de inspiração. Assiste que o senhor vai ver. Achei interessante. Eu acho que o pior foi o filme. Deuses egípcios. Deuses do Egito. Eu acho que o pior foi o filme A Cabana, né? Que apresentou Deus prefigurado como uma mulher. Já viram? Assistiu? Uma mulher? Aí eles apresentam a Deus prefigurado de uma pessoa de uma mulher. O Espírito Santo, pastor, o Espírito Santo, no caso, depois que for concluído todo o projeto, todo findado, tudo, o Espírito Santo vai voltar vai desaparecer do cenário, né, ou não? Não, nós somos vivificados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus aqui não vai. Nós naturalmente, nós não temos como chegar diante de Deus, Pai. Sim. Quem é que nos vivifica? É Ele. O Espírito Santo Espírito ele de entra no vida. cenário da Bíblia no Antigo Testamento através dos profetas, no batismo do Espírito Santo, né? Também vem Jesus pede para vir um frutor prometido. E em Apocalipse, onde é que aparece ali a pessoa do Espírito Santo? Em Apocalipse, No livro. o Espírito Santo é Deus. É Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você fala Pai, Filho e Espírito Santo, Espírito Mas assim, o nome, proficia. a particularidade dele já não. A ação das coisas que acontecem é pelo Espírito. O Espírito ele é a ação, ele é executivo de Deus. Tudo que acontece no reino é por ação. O nome dele é Dinamis. O que é o Dinamis? Dinamis é o que move. Então, por que os apóstolos deveriam esperar ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder? Aí então sereis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Tinha que vir o Dinamis. Se depender de mim, eu não estava aqui. Você estaria aqui? Mas tem uma coisa a mais que nos traz aqui. Poxa, eu quero aprender. Eu sei que Deus tem uma palavra para mim. Eu vou dizer o meu sentimento. Né? Eu falei assim, poxa, que bom, vou estar lá com os irmãos para poder compartilhar com os irmãos e aprender também. A gente não tem que só ensinar. A gente vai aprender também, ouvir uma coisa nova. Né? Os irmãos têm muito para ensinar para nós também. Então a gente tem que entender o seguinte: tudo que acontece no reino, né? Consumiu tudo, acabou o Espírito Santo, não precisa mais. Fala tchau, vai embora, tchau. Não, irmão, nós vamos. Não é assim que eu imagino. Não, estou dizendo que você está dizendo isso. Ele se unia com a primeira essência de Deus. Ele vai estar em nós, irmão. O que vai me deixar vivo É o Espírito Santo. é Ele, porque a minha alma ela não suporta Deus. Para me manter vivo, quando Deus soprou o fôlego de vida, Deus botou um Espírito no homem. Né? Quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, aí vem habitar já em nós o Espírito Santo de Deus. É um outro agente. Vamos falar uma coisa que talvez o irmão vai ficar, não sei como é que o irmão vai entender isso. Nós somos corpo, alma e espírito. Ficou todo, tranquilo?
mas ainda tem mais o Espírito Santo, Que nos dá a força espiritual, né? que ele se une com o nosso espírito. Está lá em Romanos capítulo 10, né? O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Tá? Uma vez que ligou com a gente, está ligado. Então, enquanto eu estiver fiel, for fiel ao Senhor, ele está aqui comigo. Ó. Aí, se eu não permanecer fiel ao Senhor, por isso que nós não somos calvinistas, nós somos arminianos, né? Nós acreditamos que é possível sim a pessoa, infelizmente, Perder essa nossa. se ela negligenciar, ela pode perder. Inclusive, nós vamos falar sobre isso aqui em Hebreus, fala sobre isso aqui. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, receberam os dons, nossa, mais uma vez serem restaurados. Né? Então, é possível sim a pessoa perder a salvação. Né? Então, quando a gente aceita Jesus como Salvador, esse Espírito Santo de Deus agora está colado em mim. Se eu passar para o Senhor agora, para a eternidade, se fosse só pelo meu espírito, a minha alma estava lascada. Agora não, agora tem o Espírito Santo de Deus que ele vai me vivificar na presença do Senhor. É como se ele crolasse em mim e falasse assim, não, eu vou te levar para o lugar que você tem que ir. E nunca mais, irmão. Nosso passaporte. Ele está conosco para... O que ele falou? Estará convosco para sempre. É para sempre. Porque quando a gente chegar no céu, naquele lugar, na Nova Jerusalém, que a gente vai morar numa cidade, né? Nós vamos ver a pessoa de Jesus. Quem nos levará a identificar que é Jesus é o Espírito Santo de Deus. Então tudo que a gente fizer da nossa morte para frente é na ação do Espírito Santo de Deus. A nossa alma ela é vivificada pelo Espírito, ela colou com o nosso Espírito, né? E a nossa alma, quando a gente fala de alma, irmãos, alma e Espírito são coisas diferentes, né? Alma é o teu eu. Jesus chama de psique. Lembra aquele versículo que Jesus fala assim, não temeis o homem que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quando ele fala tanto a alma, a palavra que ele usa lá é psique. Quando você estuda psicologia, vem dessa palavra aí. Psique é alma. Então o homem mata o corpo e não pode fazer mais nada. Mas ele está falando, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a psique quanto o corpo. Então quando ele fala de sofrer a psique, é o teu eu, é a tua consciência. É aquele bicho que nunca morre, Jesus falou lá, quando você é lançado lá de fogo e enxofre, lá o bicho nunca morre. O bicho, segundo algumas interpretações, né, é a consciência do ser humano. Como no caso do rico lá, que Olha aí. tá lá e aí ele tá consciente de só pede que Lázaro molhe a ponta do dedo, que eu estou atormentado aqui, então ele tá. É a consciência. Então as pessoas, diferentemente do que ensina aos adventistas, o adventista diz que o cara quando morre fica com sono da alma. Não tem sono não, o camarada está consciente. E se o crente está consciente, se o ímpio está consciente, que é o caso do rico aqui, o ímpio também, o justo também está consciente. Só que um já sabe que está no lugar de tormento. E Deus não é justo para lançar ninguém em lago de fogo e enxofre antes de julgar. Eles estão aguardando um julgamento. E o que se morreu salvo, ele já sabe que vai para um lugar de bênção, de delícias. Ele já sabe. O meu pastor antigo lá no Rio de Janeiro dizia uma coisa muito forte, né? Ele falou que o maior tormento que o ser humano condenado vai sofrer lá no lago de fogo e enxofre depois que for condenado, essa separação, né? Que além da separação ele disse, né? Eu acredito que vai ser isso e pior. É como se fosse, aí vai ter tipo uma voz eternamente falando para ele, ouvindo uma voz eternamente falando assim: por que me rejeitaste? Isso é forte, mano. Porque o maior tormento não é o tormento do corpo, é o tormento de espírito, o tormento de alma. Se você quer ver uma pessoa sofrer, às vezes a pessoa sofre por causa de uma queimadura, por uma outra enfermidade, mas você quer ver uma pessoa sofrer, a pessoa que não consegue dormir, ouve vozes, aflita em alma, é uma dor terrível, que não tem remédio que tire, você pode tomar remédio, droga, o negócio não para. Agora você imagina eternamente um negócio desse, né? Mas enfim, Tem fuga. não tem, né? Infelizmente. Então, enquanto a vida, né, irmãos?
quanto à vida, a esperança. Então, o Velho Testamento, essa palavra, eu não gosto do Velho Testamento, né? O Antigo Testamento, porque velho é uma coisa, antigo é outra. Por exemplo, eu acho que eu sou antigo, não sou velho. Brincadeira. Mas olha só, você pode, eu me lembro que há uns 20 anos atrás, você podia mandar versículo da Bíblia, que é um livro antigo, num celular, aquele tijolão, você podia mandar MSM, né? SMS, né? Você só podia mandar versículo, não podia mandar mais nada. Aquele tijolão, lembra? Tijolão. Você viu, aí falei, plim! Aí chegava lá, Jesus, salva, aquela coisa toda. Quer dizer, você está usando equipamento moderno para mandar uma mensagem de um livro antigo. Olha só, alguém usa tijolão hoje? Não. Então o tijolão já ficou coisa velha, porque eu já tenho iPhone 14. Mas agora não tem mais versículo, eu mando a Bíblia toda. Quer dizer, ali a Bíblia ela não envelhece, ela é antiga. Agora o equipamento é novo. Mas daqui a uns 10 anos, iPhone 14 ninguém vai querer mais. E a Bíblia vai estar de novo, se a gente estiver aqui ainda, não sei, né? Então veja como o antigo e velho são coisas diferentes, né? Então o Antigo Testamento não é mero antecessor do Novo, mas ele é um ancestral, é o genitor dele, né? Então, no livro de Hebreus, irmãos, posso falar livro ou epístola? O irmão sabe que epístola é uma carta, né? E assim como carta aos Coríntios, aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Efésios e tantos outros lá, aos Hebreus também foi uma carta que foi escrita para quem? Aos Hebreus. Os hebreus que moravam onde? Pergunta do programa. Segundo alguns, né? E tem algum versículo ali que dá a ideia. Pode ter sido aos irmãos que moravam em Roma. Em Roma. Tá? Não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Roma. Foram alguns outros irmãos. Quando ele chegou lá, a igreja já estava fundada. Vocês sabem que o apóstolo Paulo pregava em, por exemplo, Corinto, Éfeso, né? Eram cidades assim que passava todo mundo, era cidade comercial, de comércio, né? Era caminho da Rota da Seda. A Rota da Seda era um caminho que antigamente você ia do Ocidente lá pro Oriente, lá na China. E era uma viagem que demorava mais de ano, irmão, ida e volta. O cara ia com o camelo lá para buscar canela, cominho, noz moscada, cravo da Índia, pimenta, que não tinha na Europa. O camarada fazia 3 anos de viagem, 1 ano e meio para ir, outro meio para voltar, né? Aí tinha um caminho que se fazia, esse caminho passava ali pela China, pela Mongólia, pela Turquia. A Turquia hoje é Turquia, né? Mas naquela época era, que lugar que era a Turquia? Éfeso, Esmirna, Tiátira, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, eram esses lugares. Éfeso, né? Depois vinha passar pela Grécia, Corinto e ia lá para Roma. Então era um caminho. Só em 1498 que o Vasco da Gama descobriu o caminho para as Índias, né? Vasco da Gama, né? 1498. 1400 anos depois. Então o apóstolo Paulo pregava nesse caminho. Então as pessoas que passam, olha, agora vocês podem falar assim, agora estou entendendo. Então era uma entenda bem, era uma internet. Eu fico parado em Éfeso pregando, vai passando para lá e para cá, vai levando, olha que sacada, meu irmão. Rede de informação. Uma rede de informação e de pregação. Aí quando daqui a pouco tem igreja em Roma, rapaz, você abriu igreja, rapaz, eu passei lá em Éfeso, um homem pregou, eu estava cheio de problema, e orou. A gente não, irmãos, escuta bem, a gente não tem registro de tudo que acontecia nessas igrejas. Pode ter certeza que muitas pessoas foram libertas, foram transformadas, meu Deus! Então esses que muitas vezes passaram, principalmente em Éfeso, Corinto, né? Eles tiveram encontro com o Evangelho e o judeu, e olha só, o judeu também é um povo que desde sempre está espalhado pelo mundo. Tem judeu na China e na Índia, tem todo lugar que você for tem judeu, mano. É igual cearense também tem todo lugar. Fusca também. Fusca, é. Um pastor lá do Rio foi fazer uma viagem pro Cairo, né? No Cairo não tem as pirâmides, é na Alexandria, né? Cara, Alexandria, as pirâmides, agora pegou.
Lá no Egito, lá. É Cairo, é Cairo, né? Capital do Egito, onde tem as Sim, pirâmides. as né? pirâmides é Cairo. É Cairo. Ixi, agora eu acho que é Alexandria. Vai lá, sei lá onde for. Aí disse que ele foi lá, tava nas pirâmides, disse que daqui a pouco tinha um camarada, acho que tava trabalhando lá, falando um inglês meio assim, com a cabecinha meio chata assim. Aí ele falou assim, você é da onde? Falando inglês, eu sou brasileiro. Eu também sou do Ceará. Aí falou, Ceará? Tá fazendo aqui do Ceará, rapaz? Nas pirâmides do Egito? Em Cairo. É no Cairo? Isso, nordestino, inglês, Meu pai é Egito, dá um fora desse aqui. Meu pai virou no túmulo agora. Mas é no Cairo. Então, cearense lá, pra você ver, né? Então vocês viram que coisa tremenda, né? Então a mensagem, como é que caminhou? Vou mandar um pouquinho mais aqui, porque a gente vai se empolgando aqui, né? O testemunho interno da sua inspiração. Então esse livro, essa carta, ela foi inspirada, né? Não se sabe quem é o autor da carta aos Hebreus, mas o valor dela não está na dignidade ou proeminência do seu autor, mas na inspiração divina, irmão. Não, para nós pouco interessa quem escreveu, se foi Paulo, se foi... Deixa eu ver a relação de nomes que botaram aqui, né? Zenas, Apolo. Zenas, Clemente, né? Orígenes, enfim, são vários os supostos autores. O que importa para nós, irmãos, é que é uma carta inspirada por Deus, né? E a gente vai ver coisas maravilhosas escritas aqui, né? As igrejas orientais de cultura grega influenciadas por Clemente e Orígenes aceitaram a carta aos Hebreus como escritura canônica. Eles aceitaram aqui como escritura canônica. O que é uma escritura canônica? Vocês sabem que quando foram escolher os livros que fariam parte do Novo Testamento, quem escolheu quais livros fariam parte, os 27, né? É isso? Do Novo Testamento. Do Novo 27 e do Antigo 39, não é isso? Então, quem escolheu os 27 livros, quem bateu o martelo, foi o Atanásio, em 327, parece, depois de Cristo. Então, olha só, em 327 depois de Cristo, nós já tínhamos os livros todos do Novo Testamento. Como é que esses livros foram escolhidos para ser os livros do Novo Testamento? Eles tinham que passar por algumas provas, né? Uma delas era que quem escreveu deveria ter tido uma referência, ou alguém fazer referência a esse livro, ou ter pessoas conhecidas. Tem uma relação de critérios, né? Para que esses livros fossem considerados canônicos. Bom? Então, aí constataram que não era de Paulo, né? Constatado o fato que não procedia de Paulo, em virtude do seu estilo literário, como o nosso amado mestre aqui falou, que era diferente, da linguagem e da maneira pela qual abordava as questões cristológicas centralizadas no sacerdócio, e sua autoria foi atribuída a vários autores, como, olha aí, disseram que foi Barnabé, ou Filipe, Áquila, Apolo, então poderia ser qualquer um desses aí, a gente não sabe. O Lutero, que foi o que fez a reforma em 1517, ele entendeu que essa epístola foi Apolo, ele, tá? Não tem lugar nenhum escrito, né? O Calvino pensava que poderia ter sido Lucas ou Clemente. Então são reformadores, né? Que tiveram o seu pensamento, a gente respeita, né? Mas não tem assim algo para bater o martelo e dizer que foi assim. A quem foi destinada a carta? Porque nós estamos na introdução ainda, né? Alguns estudiosos entendem que a carta aos Hebreus foi destinada aos crentes judeus da Palestina, outros sustentam que foi dirigida aos crentes judeus de Roma. Então existe um grupo que acredita que foi para os crentes que moravam lá na Palestina e outros para os judeus que moravam em Roma. Vocês sabem que, como eu falei aqui, os judeus eles estavam em constante diáspora. Diáspora é aquele espalhamento, né? Ficou muito mais acentuado depois do ano 70, quando invadiram Jerusalém, lá, mais uma vez invadiram, destruíram o templo lá, né? Mas desde sempre o judeu vive em diáspora. Você vê lá, o Abraão saiu da terra dele, o Abraão já não era um judeu, né? Mas ele deu início aos judeus. Então ele já estava em diáspora. Jacó estava em diáspora. Depois Israel no deserto está em diáspora. Né? Então diáspora é aquele movimento constante. Então provavelmente pode ter sido aos irmãos que estavam
ou espalhados ali na Palestina ou estavam lá em Roma. A data. A opinião mais corrente dos meios reformados ortodoxos é que Hebreus tenha sido escrita antes da queda do templo. O templo caiu em 70 depois de Cristo, né? O general Tito invadiu lá. Tem uma tradição judaica aí interessante, né? Que diz que esse general, quando ele invadiu Roma, ele chegou todo faceiro lá em Roma, né? Ah, destruímos Roma, destruímos o templo, né? Diz que entrou um bicho, tipo um besorrinho, não se sabe se foi no ouvido ou no nariz dele. E esse bicho alojou aqui no cérebro dele. E foi um tormento. Logo depois que entrou esse bicho aí. O resto da vida dele. O resto da vida. Ele ouvia aquele bicho, ele foi crescendo lá no cérebro dele, esse bichinho foi crescendo. E disse que ele era aqueles barulho dia e noite lá dentro do cérebro dele. E ele pedia para que ele pudesse dormir, alguém viesse do lado dele e batesse com uma bigorna no ferro, assim, pá, pá, para que o barulho da bigorna fosse maior do que o barulho que ele ouvia dentro dele. Olha só, esse que destruiu o templo. É uma tradição, tá? É uma tradição, a gente sabe. Como é que fala? Os imperadores nunca escrevem as derrotas, né? É igual os faraós lá nas pirâmides. Nós derrotamos tanto. Tomou o maior pau lá, coloca que venceu. É contada por quem ganha, né? É sempre, né? Então eles não vão contar a derrota, mas a tradição judaica fala sobre isso aí. Então, lá pelo ano 60 que foi escrita, tá? O objetivo da carta, né? Nós falamos, advertir os crentes judaicos para que não retornassem ao judaísmo, nem fizessem do cristianismo uma seita judaica. Vocês sabem que, em princípio, irmãos, a igreja ela era considerada meio que uma seita judaica. Porque qual dos discípulos não eram judeus? Todos eram judeus. Vamos começar de Jesus, né? Então, para eles era mais uma seita judaica. A igreja não era. Quando Jesus estava no seu ministério, os próprios romanos aí, mas é mais uma seita aí. Até os próprios Anás e Caifás lá, né? Eles vão dizer, isso aí é fogo de palha, já tiveram outros falsos messias que vieram e acabou. Que é inclusive o que Gamaliel vai dizer, né? Em Atos. Ele vai dizer, ele vai citar o exemplo, né? De alguns que não derem nada. Ele diz, se for de Deus, vai prevalecer. Se não vai acabar. Agora vocês tomem cuidado, hein? Para não se levantar contra Deus. Ele falou isso. Se vocês vão se levantar contra se realmente não sejam encontrados combatendo contra o próprio Deus. Já pensou? Gamaliel, né? Isso aí. Então, irmãos, essa aqui é mais uma carta, né? Anti-judaizante. O que é judaizante? Judaizante é aquele judeu que se convertia ao cristianismo, né? Ele agora era cristão, mas só que ele não queria deixar de ser judeu. O apóstolo Paulo ele nunca deixou de ser judeu, só que ele acreditava em Jesus. Você pode ver que ele chama meus irmãos, meus patrícios, né? Eu sou da minha nação, ele sempre fala minha nação, da minha época, eu era o mais zeloso, né? Ele pega e faz um relato, eu sou da tribo de Benjamim, fariseu, né? Zeloso. Até ele fala lá que quando estava na minha cegueira lá, eu consenti com a morte de um rapaz lá do Estevão, né? Que estava apedrejando, botaram a roupa dele nos meus pés e eu manda bala. Então ele se colocou, claro que ele fala disso aí com dor, né? Claro, sabe? Agora ele já estava ciente do mal que ele fez, né? A própria pergunta que Jesus faz para Paulo quando tem um encontro com ele, quando aparece lá, ele está andando a cavalo a pé, não interessa, e Jesus pergunta, Paulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz assim, quem és, Senhor? Sou Jesus quem tu está perseguindo, cara. Tá doido? É maluco? É duro para você recalcitrar contra os aguilhões, né? Essa fala aí, eu entendo que Jesus está falando assim, olha, você sempre achou a vida inteira que estava fazendo a coisa certa, né? É duro para você ver que tem pessoas que agora estão fazendo o certo, que vocês deveriam ter feito, que vocês não fazem. E você é contra essas pessoas.
E é duro para você ver que você, mesmo estando no lugar errado, no caminho errado, acha que está fazendo certo e fica perseguindo quem está certo. Vai ficar cego, 3G para você ver como é que é bom. E depois dessa cegueira ele é outro. Não é que ele virou Paulo, ele continuou Saulo. E vai morrer Saulo, tá? Tem até um hino da nossa harpa que está errado. Mas transformado foi em um Paulo. Está errado. Ele nunca deixou de ser. A gente entende ali o que ele quis dizer, né? Mas ele nunca deixou de ser Paulo, nunca deixou de ser Saulo. Né? Entendeu, irmãos? E tem uma parte agora lá de Atos dos Apóstolos, que já depois da conversão dele, ele fala lá, e estava lá com Saulo, faz a menção do nome dele como Saulo, né? Então, Atos 13:9. Falar dele. Ele já estava Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Que também se chama Paulo. Então, Saul é hebraico, Paulo é em latim, né? Então entenderam, irmãos? Mas essa aqui é mais uma carta, né? Para que o judeu não precisava deixar de ser judeu. Ele só não podia ser judaizante. Seguir a Jesus e ficar vivendo como judeu. Tá? Segue a Jesus e agora caminho novo. E se continue sendo judeu, não tem problema não. Não é pecado ser judeu não. Né? Ser judeu. Agora o problema é você querer seguir a Jesus e ser judeu. Seguir a lei e a graça. Não dá. E Gálatas vai usar uma figura muito bonita quando faz menção do Abraão que casou com Sara, que era a graça, representava a graça e a livre, né? E tem um filho da promessa, só que o filho é tardio, mas ele quis adiantar o expediente, se casou com a escrava. E a escrava tem um filho, mas o filho é filho da escrava. E essa escrava, Gálatas, lá vai dizer que representa a lei. E a Sara representa o evangelho, a graça, né? Aí o que aconteceu? A egípcia, a Agar, começou a se achar, claro, pô, agora ela chegava para a patroa e falava assim, ó, se você manda, eu também mando, que agora eu tenho filho com o patrão. E é o que tem para hoje. E começou a esnobar, a mulher começou a confusão. Aí a Sara falou assim, ó, não dá para ver com essa mulher aqui mais. Aí, olha só, isso é uma história, isso é um fato que aconteceu, isso é um episódio real. O Abraão então despediu a escrava, porque a escrava não dá para conviver com a livre. A escrava representa a lei e a Sara representa a graça, o evangelho, lei e evangelho. Abraão teve que mandar um embora, mandou quem? A lei. Porque não era projeto de Deus. A lei, o apóstolo Paulo vai dizer, a própria lei, ela funciona como se fosse um aio. Aio, um pedagogo. Nas escolas da Grécia, naquela época, naquela região todinha ali da Ásia Menor, né? Quem tinha dinheiro, hoje ainda é assim, né? Quem tinha dinheiro pegava um professor particular e botava do lado do menino de pequeno até grande. Quem foi criado assim foi o Alexandre o Grande. Sabe quem era o professor dele? Aristóteles, filósofo. Já pensou bancar um filósofo para ser o professor do... Por isso que Alexandre foi quem foi, né? Alexandre foi quem foi. Então, esse Aristóteles não foi um aio. Então, o apóstolo Paulo usa essa figura para falar que a lei, ela foi um aio que ensinou. É como se alguém que pega na mão para mostrar o caminho. E a lei faz isso. E a Epístola aos Hebreus faz isso. Porque ela vai mostrar que tudo que aconteceu na lei é um professor, é um aio, né? Mostrando o que deveria acontecer com quem? Com Jesus. É a sombra de bens futuros. Né? E ela fala sobre sombra. Nós vamos falar isso aqui. Ela usa a figura da linguagem, né? Tendo Deus antigamente falado pelos seus santos, pelos profetas, aprove a Deus nesses últimos tempos falar-nos pelo seu Filho. Então, ele falou no passado, lá por Malaquias, Ezequiel, Daniel, aqueles profetas que não tem tanto pedigree assim, né? Tem uns que não tem nem nome, né? Tem o profeta velho, tem o profeta novo. Deus usou um monte lá de profeta, mas de alguma forma falava. Até a jumenta. Jumento? Não tinha ninguém que não queria usar. Serão Você falou agora. Por isso, irmão, que naquele dia
ser um dirigente na época e tal. Só que quando a oportunidade para ele trazer uma palavra, ele falava o versículo, o livro, o versículo, alguém lia para ele e Deus ia capacitando ele dentro do versículo e ia falando. Isso é E não tinha sobrenatural. Não tinha estudo. Né? Então Deus usa quem ele quer, não tem esse negócio de. Claro que a gente vai se, né, estudando e se aperfeiçoando cada vez mais. Só que gente acha que tem um curso, uma faculdade e acha que pode desmerecer, né, o irmão que mal sabe ler. Né? Eu levei um ali na igreja ali, eu não sabia que ele era. Foi indicado para um amigo meu, ele trabalhava na nave chip, e aí indicou ele e tal. Irmão velho, leva ele lá. Aí pá. Na hora de pregar, passei para ele, fui sentar, ele se abriu a Bíblia, ele abriu 7 lugares. Vem cá. Lê para mim. Não sei ler. Eu li para ele 7. Quando terminou aí, ele terminou de pregar. Eu voltei para ele terminou de pregar, na igreja se ficou maravilhado com a graça dele, sabe? Sim. Eu conheci uma irmãzinha, a irmã marrom lá no. Eu chamava de marrom, mas ela era da cor da mochila. Uma irmã muito querida. A minha mãe é loura de olho azul. Aí quando eu tava de folga lá na Marinha, ela morava no Morro do Caju, lá no Rio, né? Eu ia muito na casa dela, né? Ela fazia uma comida gostosa de baiana. Mas pensa na senhorinha querida, né? Uma senhorinha bem de idade para ser minha avó já quase. Mas chegava lá, era uma festa. Ela não sabia ler. Mas você botava. Outro fenômeno. Isso aí não é. Eu já ouvi de outros, mesmo relato. Você botava a Bíblia na mão dela, ela lia. Se botasse outra coisa para ler, ela falava assim, não sei ler não. Mas botava a Bíblia, ela lia. E aí? Como explicar? Isso, era um milagre toda vez que acontecia isso. Não tem explicação, né? Não tem, Deus irmão. não tem como explicar. Eu vi, eu convivi com ela lá uns 3, 4 anos lá no Rio de Janeiro. Né? Minha mãe até falava assim, sua mãe preta, né? Eu até levei uma vez a minha mãe lá, ficou as duas mães lá, né? Uma benção. Então são pessoas queridas que Deus bota no nosso caminho, né? Pra gente crescer, né? Olha só, a gente está falando aqui de profetas, né? Já entrando na própria epístola agora, no capítulo 1. Todas as coisas foram criadas por Deus, mas com a intervenção. Não vai dar para ler toda a epístola, tá, irmão? Nós vamos pegar uns versículos principais, senão a gente não anda nem. Né? Mas vamos pegar pelo menos alguns versículos chaves aí para a gente. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, o próprio Moisés era profeta, certo? Certo. Abraão era profeta. É ou não é? Sim. O próprio Deus falou que era profeta. Não foi lá orar pelo faraó, lá pelo Abimeleque, né? Abimeleque. Olha só. Capítulo 1 de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, né? Nós falamos aqui agora. De muitas maneiras, aos pais do profeta nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu, olha só, herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. É muito poder, né, irmão? Você sabia que o presbítero Adão, que é bom para gravar essas coisas, ele falou lá naquele seminário, vocês tiveram no seminário lá que nós tivemos? Quando ele falou lá da dimensão do universo. Irmãos, eu não sei, eu não fiz esse estudo aí, né? Mas o Adão falou lá, são anos-luz, são bilhões de anos-luz que tem a próxima, não sei se é a próxima galáxia, ou até onde alcançou o Hubble, né? Parece que ele estava falando que era o telescópio mais poderoso, né? E agora tem o James Webb. Agora tem um outro, tem o mais potente. Sim, é o James Webb. Mano, é você viajar na velocidade da luz por bilhões de anos para chegar lá. Você consegue imaginar isso? No fim do universo. São 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade da luz. Da luz. Foi muito longe. É muita coisa, né? E ainda a palavra de Deus é o Salmo, né, que diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Mano, né?
E aí tá, né? Olha só, Deuteronômio 18:15 diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Quem é esse profeta que deveria vir? É Jesus. É Jesus. Moisés é que está profetizando que haveria de vir um. Aí ele diz assim, ó, a ele ouvireis. A ele ouvireis. E é interessante que lá na transfiguração, Elias, né, e Moisés, assim, eis aí o meu filho amado em quem me compraste, a ele ouvi. Estava Elias, Moisés e Jesus. Lembra lá no Monte da Transfiguração? Aí o Pedrão, quero mais sair daqui não, só vamos fazer uma barraquinha, vamos ficar por aqui mesmo, chega. Nós somos só diretoria aqui, só diretoria, lá que eles vão descer pra lá, só nós aqui. A cúpula. A nata. Aí tá lá Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e tá Jesus. A própria Bíblia do judeu é dividida em escritos, profetas, Salmos. escritos, profetas e a lei, né, que é a Torá. Então estava lá representando os representantes máximos, Moisés, Elias e Jesus. Aí ouve-se uma voz que diz assim para os discípulos, Pedro, Tiago e João, tá lá, os três, que seriam os responsáveis, seriam as colunas da igreja, segundo Gálatas, né? Certo. Aí o Senhor fala assim, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Ele não falou eis aí o Moisés nem o Elias. A ele ouvi. E eu não vi Moisés fazendo biquinho. Vou dar meu cartão de membro. Elias também entregou o cartão de membro? Não. Eu acredito que eles ficaram, exultaram. Puta glória, esse é ele. Eu falei, profetizei dele. Não tem esse sentimento, né, irmão? No reino de Deus, irmão, não importa se não sou eu que está falando, que Deus está usando, o importante é que Deus está falando. Não importa se é Taranto, se é Fábio, se é o Paulo, se é os varões ali. O importante é que Deus esteja falando. Né? Uma pessoa parece que fica meio melindrado. Não sei o que, irmão. Porque ele. Porque ele não eu, né? Igual o Saul, quando ouviu que Saul matou, né? Davi matou Saul matou seus milhares. Davi, porém, 10 milhares ao Saul ficou doido. Deus. Deram 1000 para ele e para mim, e 10 para ele. Só de novo aqui, irmãos, olha só. Então, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa palavra expressão exata do seu ser, Hebreus 1 e 3, é o único lugar na Bíblia que aparece a palavra caráter. É um chamado apax legomenon. Apax legomenon é toda palavra que aparece só uma vez na Bíblia. Caráter, a palavra é caráter. Então Jesus, ele é o caráter do Pai. Quem olha para Jesus está vendo o caráter do Pai. Por isso que ele fala lá em João, né, para Filipe, quem vê a mim, vê o caráter do Pai. O que é o caráter, né? O caráter é aquilo que muitas vezes o caráter a gente não vê, a gente percebe, né? O que a gente vê é a figura, a máscara que se chama persona, a persona ou a pessoa, né? Eu vejo os irmãos, eu estou vendo ali a pessoa, mas eu não sei, só Deus conhece o nosso interior. Vocês também, quando olham para mim, você vê uma cara aqui, mas e dentro? Né? Como é que é esse caráter? Mas quem olha para Jesus, porque Jesus ele nunca pecou, nunca saiu uma palavra de engano dos seus lábios. Teve um momento que ele fala lá em João, quem de vós me convence de pecado? Você é isso, me convence, quem foi que eu fiz? Não tinha pecado. Então ele é o caráter do Pai, ele é a expressão, né? Ele está dizendo que ele é a expressão máxima de Deus. Então Jesus, irmãos, só corrigindo algumas seitas que tem por aí, que diz que Jesus é criatura de Deus, o testemunho de Jeová vai falar que Jesus é criatura de Deus, que é um anjo principal. Não! Ele é o Criador de todas as coisas, né?
de toda a ordem criada, incluindo o ser humano. E nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Em que sentido? Ah, eu sou onipresente, onisciente, onipotente? Não. Nós somos imagem e semelhança de Deus em algumas características do Pai. Naqueles atributos que Ele compartilha conosco, nós somos parecidos. Por exemplo, Deus é amor e nós podemos demonstrar a expressão de amor. Deus é justiça, Ele é justo juiz. E um crente fiel, um homem, uma mulher, um homem de Deus, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher, tá? Que vive na presença do Senhor, ele vai demonstrar caráter de justiça, misericórdia. Então existem algumas coisas que a gente que são atributos, a gente fala atributos comunicáveis de Deus. Agora tem atributo que Deus não é comunicável comigo. Eu não sou soberano, eu não sou todo poderoso, eu não sou onisciente, não sou onipresente, não sou onipotente. Eu sou Deus. Imortal. Não, imortal eu sou. Eu não sou eterno. Sim. Imortal eu sou, porque agora que se eu permanecer fiel. Até o ímpio que morrer, ele é imortal, porque ele nunca mais vai morrer. Ele vai ser condenado eternamente. Vai ser uma vida eterna, entenda bem. É uma condenação eterna. Ele vai sofrer eternamente. O justo não. Ele vai viver eternamente na vida eterna com Deus. Uma vida de gozo, de pleno, de bênção, de esperança, né? É o que o Senhor prometeu para nós. Então Cristo, pois, não é homem-deus, mas Ele é Deus-homem. Jesus, ele não é 50%, 50%, ele é 100%. Cuidado quando a gente for fazer essas colocações. O Pilatos mandou escrever Rei dos Judeus. Na verdade, ele estava entronizado no trono do sacrifício, o Rei do Universo. Então, aquela plaquinha que está escrito lá, Rei dos Reis, Rei dos Reis não, Rei dos Judeus, né? Na realidade não era Rei dos Judeus, era botar o Rei do Universo, porque foi ele que criou todo o universo, né? Da humanidade, principal e especialmente Rei dos eleitos componentes da igreja militante e triunfante. Eleitos são aqueles que fazem parte da igreja, certo? Nós não acreditamos numa eleição particular. O taranto vai porque tem olhinho azul, aquele irmão não vai, ou aquele outro ali vai também. Não. O nosso Deus não selecionou pessoas. Deus selecionou um plano. Quem entrar nesse plano é eleito. Quem é eleito não é a pessoa, é o plano. Se você entrou no plano, você está eleito. Saiu do plano, está... Não existe essa palavra, né? Deseleito. Vai ficar como se fosse, né? Não está eleito mais. Jesus também é o Filho de Deus, né? Cristo colocou a divindade diante dos nossos olhos com todo o seu esplendor, pois é a expressão exata do ser divino, mas em forma humana, tá? E isso de maneira tão verdadeira que aquele que vê o Filho vê o Pai, está lá em João 14:9. Ele não é uma divindade inferior, pois há um só Deus que existe e age em três pessoas, está vendo aí, Paulo? Mas consensuais, coiguais e consubstanciais, ou seja, eles têm, são a mesma pessoa, são pessoas distintas, né? São pessoas separadas, mas vivem em consenso, elas estão sempre em consenso, são coiguais em poder e são consubstanciais. Independentes e harmônicos entre si, né? Harmônicos e independentes. Você entrou nessa sala aqui. Olha um exemplo bem tranquilo para falar da Trindade, né? Nós estamos falando de Jesus aqui, embora ele se encarnou, ele é Deus. Tá? Jesus é a primícia dos que dormem. Tudo que aconteceu com Jesus depois da morte vai acontecer com a igreja. O apóstolo Paulo, ele é tão enfático nisso, que ele vai dizer assim, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Porque qual é o maior temor da humanidade, irmãos? É a morte. Mas aí lá em 1 Coríntios capítulo 15, o Paulo fica zombando da morte. Onde está a morte? Ele está falando assim, onde é que está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Né? Porque aquilo que é mortal, aquilo que é corruptível, vai se revertir da incorruptibilidade. Corruptível não é corruptível de corrupção moral. É corruptível ali no sentido de os bichos comer. Porque esse corpo vai voltar ao pó. Já imaginou o mistério, irmão? Você não, todos nós, né? Vamos passar por isso aí, né?
cedo, outros não, né? Mais tarde, outros mais cedo, mas vamos, ninguém vai ficar para semente. Aí vai lá, Taranto vai falecer, né? O corpo vai lá, vai virar, voltar para o pó. Mas a nossa alma não, a alma vai para o Pai. Quando a palavra diz que o Espírito volta para Deus que o deu, né? Esse Deus que o deu, quem foi fiel já sabe o destino. E quem foi infiel vai voltar também para o destino que Deus deu para os infiéis. Então, lá em Eclesiastes fala, o Espírito volta para Deus que o deu. A gente tem uma certa dificuldade. Ah, mas é todo mundo, né? Não, é assim. Há um destino para aqueles que morrem na presença de Deus. Já tem um destino. E aqueles que morrem sem na presença de Deus já tem um destino. Então, voltar para Deus é no sentido de destino. Ok? Isso desde que evidentemente passa a morra salvo, né? Morra em Cristo, né? Não, o que eu estou dizendo. Porque depois que eles morrer sem Cristo, o homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo a isso. Mesmo indo para o abismo, ele vai para Deus. Vai para Deus no sentido de que quem é que comanda tudo? Sim, sim. Ele que está no controle de todas as coisas. Ele está em todas as coisas. Tudo está em Deus, né? Tudo é o controle dele, né? Então Jesus, ele é Deus, tá? Inquestionável. Ele é a mesma substância do Pai. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu tive um professor, né? Ele falou uma coisa assim, eu falei, rapaz, que heresia. Eu nem tive coragem. Aí depois eu comecei, fui para casa e fiquei pensando, rapaz, ele tem razão. Talvez possa chocar você, né? Ele falou assim, o ser humano é uma obra tão prima, mas uma obra tão prima de Deus, a obra principal, que hoje tem um ser humano na Trindade. Jesus, homem. E não é? Há um só Deus e um só intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Homem! Né? Na hora que ele falou isso, eu falei assim, misericórdia. Nem falei, o que é isso? Depois eu fiquei pensando, mas Jesus é homem, pô. Jesus. Ele é um corpo transformado, né? Mas é um homem. É o verbo e também é homem. É um verbo, Jesus homem. Né? Então veja, nós somos E olha a astúcia satânica, a destruição do ser humano. Começa onde? Com o aborto. Né? Nós estamos vendo aí essa imposição para colocar essa lei e tirar essa lei que hoje é crime e transformar numa lei que te permite. Então, olha só, olha que coisa louca. A lei hoje está proibindo. Não pode fazer isso, é crime. Mas aí aprovou, aí amanhã, se fizer, a lei está falando, não, pode fazer, está liberado. Como é que eu vou aprovar uma coisa dessa? Mas tem uns irmãos aí que parece que não entendem. Né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, rapaz. É um ser humano que está sendo morto ali. Então veja que desde essas ideologias que está vindo, é o fim do mundo, já é o mundo caminhando para o final. Mas como que o ódio que tem do ser humano, a destruição daquele que foi feito, do ser que foi feito em mais semelhança de Deus, né? Palavra final de Deus. Deus falou do passado repetida e insistentemente aos ancestrais de seu povo por meio dos profetas, isso é, das pessoas vocacionadas e separadas para o ministério. Então veja que Deus falava, né? Deus continua falando. Mesmo naqueles 400 anos lá, de Malaquias até Mateus, Deus continuou falando. Tem muita gente que já viu pregar de púlpito, né? Foram 400 anos do silêncio de Deus. Irmão, Não foi registrado, né? não está registrado. Nós não temos registro profético. Mas se você ler a história dos Macabeus, acho que nós já até falamos aqui, né? Naquele ano 167, né? Irmão, era impossível o judeu ganhar dos macedônicos lá, dos Seleus. O Judas Macabeu ficaram 100 anos governando lá, reinando, vencendo aquele povo lá, os descendentes lá. Aí, ó, com apócrifo. Que legal, rapaz. Da ICP? Que legal, Instituto Cristão de... Como é que chama? Pesquisa, né? ICP, bom, eles têm um site muito bom também. Nunca tinha visto a Bíblia não. O apócrifo. E deve ter comentário, né? Que bom. Isso aí é Bíblia para estudante mesmo, né? Isso aí já é nível hard, né? Ainda não cheguei lá não. Preciso estudar muito tempo ainda. É só para rabino. Aí é só Seguindo aqui, irmãos. Então, o tempo de Cristo, os últimos dias são os tempos do Messias, né?
no seu reinado temporal sobre a igreja, estamos vivendo os tempos do fim, isto é, o último período determinado por Deus antes da consumação final. Cristo hoje reina temporalmente sobre o seu povo, mas na consumação reinará eternamente. Voou aqui, peraí, voou aqui. Deu um comando aqui que saiu daqui da parte. Chegando. Pronto. Então Deus falou no passado, o tempo de Cristo, últimos dias. Lá em Hebreus 2:2, Hebreus 2:2, se pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, de toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Não é 2:2. Últimos dias, tempo de Cristo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Não é aqui não. Está errado aqui. Vamos lá voltar para o 1:4 aqui. Desculpa, 1:4. Cristo é superior aos anjos. Nós vamos falar algumas características de Cristo aqui, segundo a epístola. A epístola começa apresentando Jesus, né? Fala, no tempo passado Deus falava através do profeta, mas aí nos últimos dias está falando dele, de Cristo. Já mostrou pra gente que ele foi o criador de todas as coisas. Ele não é criado, mas ele é criador. Ele não é criatura, mas é criador, né? Cristo é superior aos anjos. Hebreus 1:4. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Jesus tem um nome superior aos anjos. Jesus não é um anjo principal. Jesus, ele criou os anjos, tá? Ele entra na criação dos anjos. Ele é o Deus encarnado. Isso é uma coisa meio difícil dos gnósticos entenderem da época, porque tinha uma seita lá, uma seita terrível dos gnósticos, que os gnósticos não aceitavam que Jesus tenha vindo em carne, porque eles diziam que a carne é coisa ruim, essa matéria é má, a matéria não presta, a maternidade também era má, porque, olha só, em casamento também era coisa ruim, isso para o gnóstico, porque olha só, se a carne é ruim, uma senhora que está grávida, ela está gerando mais carne, então ela está gerando coisa, na visão deles, ruim, e casamento também é coisa ruim, porque quando se une um homem com a mulher, é para ter filhos. E filho é nascer mais carne, é coisa ruim. Por isso que o apóstolo Paulo fala numa das suas epístolas, que para tomar cuidado das doutrinas de demônio, aqueles que proíbem casamento. Quem são? São os gnósticos. Então quando vocês virem essas coisas, aí, lá em Colossenses também é uma epístola que fala contra gnóstico, né? As epístolas de João, o próprio evangelho de João, né? Vai falar contra os gnósticos. Então eles eram contra a mater, ou a maternidade, e eram contra a carne. E o próprio João vai dizer que aquele que nega que o Jesus veio em carne e sangue é o espírito do diabo, do anticristo. Então Jesus, ele é carne. O próprio João vai falar lá, combatendo os gnósticos, né? No princípio era o verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito se fez, e tal. Aí lá no versículo 14 vai dizer, o verbo se fez carne. Ele confirma que é para combater os gnósticos, tá bom? E mais uma vez aqui, ele mostrando que Jesus, ele é superior aos anjos. Ele não é um anjo principal. Existe mais aquela seita dos testemunhas de Jeová, ou russelistas, né? Eles dizem que Jesus, ele é um anjo principal. O anjo tem um papel. Ah, mas às vezes aparece no Antigo Testamento uma palavra lá que fala anjo do Senhor. Às vezes que aparece na Bíblia anjo do Senhor, no original lá é Malar e Yavé. Então quando aparece, inclusive quando aparece anjo, o anjo do Senhor, sempre aparece com um anjo maiúsculo, vocês já perceberam? Sim. Porque esse anjo aí do Senhor não é um anjo. É diferente. A palavra hebraica ali usada é Malar malá. e Yavé. Malá significa? Malar que é anjo. Malar. Fala Malak, né? Malar e Yavé. Agora, quando a Bíblia fala, e apareceu um anjo do Senhor, é qualquer anjo.
Mas lá no caso, por exemplo, quer ver? Josué capítulo 5. Ele vai lá lutar com os inimigos, aí ele vê um ser com a espada desembainhada, né? E ele olha e fala assim, você é dos nossos, é contra nós. Ele fala assim, não! Esse não aí, o que quer dizer? Nem uma coisa nem outra. Não sou nem a favor nem contra. Eu sou de outro exército. Eu assisto diante do exército do céu, do Senhor lá. Né? Aí o que aconteceu, irmãos? O Josué cai de joelho. Não, primeiro ele fala assim, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E o Josué se ajoelha e cai de joelho diante do anjo. E ele não fala, ele aceita a adoração. Diferente do anjo do Apocalipse lá, quando João se ajoelha, o anjo lá faz, levanta, você é doido? Eu sou conservo teu. Então lá em Apocalipse era um anjo. Lá em Josué era o anjo. E veja que foi a mesma palavra que falou para Moisés lá na sarça. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu está é santo. E ele adorou. Né? Então ali não era um anjo, a gente entende que é uma teofania. É uma manifestação de Deus. Tá? E quem poderia ser? Jesus, só pode ser. Que é outra. Está lá a mãe de Sansão. Está lá colhendo, né, fazendo as coisas dela. Daqui a pouco aparece um anjo. Começa a fazer um monte de sinais, né, tal. E ela pega, sai correndo, vai chamar o marido. Né? Ai, o marido, vai lá que tem um anjo lá fazendo sinais. E aquele anjo ali, ele continua fazendo sinais. E o Manoá chega lá e fala assim, que coisa maravilhosa. Traz aqui. Aí o anjo faz um monte de promessa. Primeiro faz para a mãe promessa do filho, que ele é filho, né? Aí depois faz para o pai também, né? Aí ele fala, rapaz, fala qual que é teu nome que eu quero fazer um sacrifício para você. Aí o anjo continua fazendo os milagres lá, sinais, e fala lá, por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso. Aí você lê lá Isaías capítulo 6, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então veja, e o Melquisedeque? O que falar do Melquisedeque? Que do nada aparece lá, e aí Abraão, vamos celebrar uma santa ceia aí, Abraão? Trouxe pão e vinho, era um sumo sacerdote de um reino eterno, né? Acaba 9.000, rapaz, acabou rápido. Era um sumo sacerdote de um reino eterno, que não tinha princípio de dias, nem final de dias, né? E vem ali no Antigo Testamento, e o pai de Salém, Rei de Salém. Rei de Salém. Salém é do reino de paz. E Jesus é o príncipe da paz. Mas muita coincidência. Só pode ser quem? A gente não fala, ele. Mas lá, e aqui em Hebreus vai dizer que Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Aqui também fala. Também tem um salmo. Sacerdote, segunda ordem de Melquisedeque. Então, irmão, nós já entramos na epístola, né? Já vê que promete, vai ser muito bacana essa epístola aqui. Tá bom? Então, nós vamos encerrar. Que Deus abençoe os irmãos que estavam assistindo esse vídeo aqui. Em nome de Jesus, até a próxima aula.